Bem, boa noite a todos. O meu nome é Diogo Miranda, vou estar convosco hoje a guiar este direto. Entretanto, já se notou o Marcos. Olá, boa noite. Eu- Boa noite, Marcos. Como estava a dizer, vou guiar hoje o direto no âmbito da iniciativa Dar Duas de Treta. À semelhança da última segunda-feira, vamos organizar aqui uma conversa informal sobre um ODS. O de hoje vai ser o Educação com Qualidade. Para vos relembrar, que já foi explicado na segunda, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que são, no fundo, uma coleção de 17 metas globais estabelecidas para a Agenda 2030. Portanto, para falar sobre educação com qualidade, acho que era muito difícil termos um convidado melhor que o Marcos, que é presidente da Federação Académica do Porto, a quem vou passar desde já a palavra para te conseguires apresentar de uma forma melhor. Bom, primeiro, olá, boa noite, Diogo. Pronto, e agradecer-te a ti o convite, eu já te explico. Também aproveitar para dizer as boas noites a quem nos está a acompanhar aqui no direto. Portanto, muito rápido e apresentando, pronto, como disseste, meu nome é Marcos Alves Teixeira. Portanto, eu sou estudante da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e portanto, o presidente da Federação Académica do Porto. Uh, Acho que estás a ser demasiado simpático quando dizes que não podia haver convidado melhor para falar sobre o tema, certamente que haveria, mas eu agradeço-vos muito o convite, pronto, e é um tema que me diz muito, a mim pessoalmente, e mesmo também pelas funções que desempenho, e será certamente um gosto partilhar este bocadinho contigo, que eu já te explico, e com quem nos quer acompanhar, para discutirmos então, de facto, o que é educação de qualidade, ou o que é preciso para termos educação de qualidade e que ela chegue a todos, que acho que também é o mais importante. Exatamente. Para quem se juntou entretanto, aproveito e para quem ainda não nos conhece tão bem, aproveito para apresentar também muito sucintamente, já te explico. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que atua no âmbito da desigualdade social. Mais concretamente, damos apoio escolar e explicações a crianças carenciadas do Distrito do Porto. Tentamos ter um acompanhamento um bocado mais aprofundado com elas, para além desse apoio. Portanto, organizamos também atividades normalmente mensais para que eles tenham um trajeto que uma criança, ou que qualquer criança deva ter. Crianças estas que se não fosse este apoio que nós lhes damos, muito dificilmente teriam acesso. E agora, sem mais demoras, eu acho que já se juntou aqui uma quantidade considerável de pessoas. E de começar pela primeira pergunta. A conversa, naturalmente, tendo em conta que és tu o convidado que está connosco hoje, vai-se focar um bocado no ensino superior. Sendo que queria começar com uma pergunta relativa a uma fase que antecede o ensino superior. E assim sendo, perguntava-te se achas que o nosso ensino obrigatório está desenhado de forma a que o aluno prossiga para o ensino superior, isto é, se a nossa educação acaba por ser incompleta se isso não acontecer. Bom, eu acho que há algumas falhas no sistema, ou pelo menos há algumas oportunidades que estão a ser perdidas no próprio sistema. E eu até acho que nós podemos dizer que elas são transversais, portanto, desde o ensino básico até mesmo o ensino superior, que tem a ver com. Porque neste momento o modelo de escola que nós ainda temos, ou pelo menos o que vamos tendo na generalidade, foi criado há muitas décadas de anos atrás, para formar operários de fábrica, ou seja, para fazer toda a gente boa a cumprir uma determinada tarefa, que naquela altura seria desempenhar o seu trabalho numa linha de produção, portanto, ou seja, o resultado final era sempre entendido como sendo o mesmo, ou seja, era suposto que toda a gente saísse igual. Eu acho que, felizmente, hoje em dia, o entendimento que nós vamos tendo, ou pelo menos que uma grande parte das pessoas já vai tendo da escola, é que é exatamente o oposto, que é para nós sermos todos bem, sairmos todos a ganhar alguma coisa desta experiência educativa, temos que conseguir, pelo menos, explorar ou estimular a melhor parte de cada um de nós, que naturalmente será sempre diferente. Há um vídeo muito conhecido americano
e a certa altura diz que se nós passarmos a vida a tentar um peixe a subir a uma árvore, ele vai ser sempre estúpido. Eh, Portanto, eu acho que talvez haja a falta de uma personalização do que é o ensino. E talvez seja mesmo essa a palavra, que é começarmos a olhar individualmente para cada criança quando começa o ensino, e falando mesmo no ensino mais básico, e perceber, Uhum. até porque são crianças que à partida estão a começar o seu processo educativo, portanto, e nós começamos a perceber que uma será melhor naquilo, outra será melhor noutra coisa, portanto, e convém que nós tenhamos a capacidade para explorar esse lado. E muitas vezes, quando nós não conseguimos fazer isso, acabamos quase por reprimir os lados bons, mas que não estão a ser explorados, e acabamos por exacerbar o lado mau. Portanto, eu acho que talvez seja por aí que precisamos de evoluir, começar a personalizar um bocadinho mais o ensino. E aqui é mesmo transversal, portanto, acho que sim, que agora o ensino básico e secundário está muito focado ainda, pelo menos o ensino não profissional. O ensino profissional é diferente, mas o ensino não profissional está muito focado em dar certas bases para que as pessoas possam depois entrar no ensino superior. E se nós formos falar com quem está no superior, diz que muitas vezes essas bases não são bem dadas. Portanto, alguma coisa não está a funcionar, e há Até aqui porque, uma falta de conexão. em última instância, é capaz de resultar em alunos pouco preparados para ir para o ensino superior. Ou seja, acho que nem uma coisa nem outra. Sim, eu acho que talvez, e em muitas das circunstâncias, acabem por ficar pouco preparados, porque eu reconheço, aliás, e acho que nos primeiros anos da escolaridade deve ser os anos em que se passa alguma informação, em que se aprende que 2 mais 2 é 4, que a água pode ferver a 100 graus, que a Terra gira à volta do Sol. Mas talvez com o avançar da escolaridade, quando nós começamos a ser nós, ou seja, quando os adolescentes começam a entrar no ensino secundário, com 16, 17, 18, talvez já tenham alguma maturidade para começarem a ser ensinados de uma forma mais menos positiva e mais de discussão, e que aprendam a fazer coisas como selecionar informação, defender um ponto de vista, porque isso é mais importante no ensino superior para que nós consigamos desenvolver-nos, do que propriamente saber memorizar coisas, por aí. Portanto, acaba por ser Sim, assim. espírito crítico, no fundo. Isso acho eu. Exatamente, é muito importante. E em relação, se calhar já está numa fase de transição, o que é que tu dirias que são os maiores constrangimentos que um jovem português sente na entrada para o ensino superior? O que é que ainda impede alguém em Portugal de prosseguir os estudos? Muitas das vezes o que acaba por impedir, e infelizmente, são questões relacionadas com finanças familiares, ou seja, hum, ainda haverá algumas famílias que não conseguem ter os seus filhos ou as suas filhas a estudar no ensino superior, porque não têm capacidade financeira para fazer frente a isso, porque Uhum. estudar no ensino superior, principalmente quando nós temos que nos mudar para uma cidade diferente, como foi, por exemplo, o meu caso, eh, há toda uma série de despesas que vão para além do que é a propina, portanto, a casa, a alimentação, portanto, e isso ao final do mês acaba por ser um bolo bastante considerável. E poderá, em alguns casos, ser um impedimento para entrar no ensino superior, mas também há muita gente, e isso aí pois, é quase uma missão nossa e vossa, pessoas que trabalham com jovens que ainda não estão no ensino superior, mostrar-lhes que vale a pena, porque ainda há muita gente que acredita que não vale a pena estudar no ensino superior. E acho que se nós conseguir, se cada um de nós que estuda no ensino superior conseguir uma pessoa que não ia estudar no ensino superior a vir, acho que fazemos uma missão muito boa, e mostrar-lhes de facto que é necessário nós termos mais gente a estudar em Portugal. Portugal ainda está abaixo do objetivo da União Europeia de 40%, de ter diplomados entre os 30 e os 34 nos 40%, ainda estamos abaixo disso. Esse objetivo foi atingido o ano passado pela União Europeia, e Portugal ainda estava nos 33,5%. Portanto, ainda há muita gente que não vai por opção, e nós devemos
tentar ao máximo perceber se é preciso, se não é. Há muita gente que não quer estudar, e aí será a Uhum. opção dela, mas muitas das vezes creio que essa opção venha por alguma falta de informação ou de crença no sistema. E acho que até situações como esta da pandemia podem servir para nós mostrarmos às pessoas que é preciso estudar no ensino superior, porque se nós temos médicos bons, temos enfermeiros bons, se temos técnicos de saúde, foi porque estudaram no ensino superior. E acho que essa campanha nós devemos conseguir Uhum. fazê-la. Não podemos é depois, quando chegar à altura, quando alguém é convencido a querer estudar, ser impedido por questões financeiras de o fazer. Isso não podemos deixar que aconteça até enquanto nação. E nesse aspecto, achas que estamos a caminhar num bom sentido de eliminar eliminar, mas minimizar no fundo, esse fator financeiro? Eu arriscava-me a dizer que sim, sem querer dizer que é suficiente. Ou seja, se nós olharmos para os dados, nomeadamente da ação social, vemos que o número de bolseiros aumenta, temos visto que o número de estudantes também tem aumentado, portanto, estaremos numa boa trajetória. Ainda assim, há muito mais a fazer. Portanto, o valor da própria bolsa de estudo deveria ser mais elevado para permitir mais folga financeira e confiança às pessoas de que conseguem ter os filhos a estudar. Portanto, há uma série de coisas que pode ser feito. O caminho está a ser feito numa forma positiva. Tenho receio, e já que estamos a falar nisto, nesta altura, e se calhar até estamos a fazer isto por causa da pandemia, que tenho receio que a taxa, por exemplo, a taxa de abandono escolar aumente com a crise económica. Se nós vimos, neste momento, a taxa de abandono escolar em Portugal, o ano passado, estava nos 10,6, ou seja, e a média da União Europeia era 10,3, estávamos quase a convergir. Mas em 2009, ou seja, mesmo a seguir à crise económica, a taxa de abandono escolar estava nos 30,4%, que era mais do dobro da União Europeia. Portanto, houve aqui de facto uma taxa de abandono escolar associada à crise económica e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque era estar a deixar que o trabalho todo que fomos feitos fosse em vão. Uhum. Durante a resposta abordaste aí um tópico para o qual acho que pode dar uma pergunta interessante. O número de alunos no ensino superior de ano para ano, podemos dizer que tem vindo a aumentar de uma forma consistente. À exceção de, como disseste, nos períodos de crise ou de algo que se assemelham à crise financeira. Para termos números presentes, em 1978 eram cerca de 81,5 mil e em 2019 já eram de 385 mil. Portanto, a vontade de melhorar a formação acho que tem sido uma constante no nosso país. Mas a pergunta que eu te fazia era se consideras que além de estarmos a licenciar alunos, estamos a formá-los, ou seja, será que os resultados que nós temos tido em quantidade que são positivos, embora ainda estejamos atrás da média europeia, como disseste, será que os resultados em qualidade são tão animadores quanto esse? Sim, atenção, eu acho que na generalidade as instituições de ensino superior português têm qualidade, algumas delas acabam por estar até muito bem cotadas nos rankings, que têm a sua validade, mas acabam por servir para indicar muitos aspectos. Um, há algumas falhas, e eu até abordei isso no início da conversa, que é, mesmo no ensino superior, o modelo de ensino acaba por estar um bocadinho estagnado, ou seja, um, o próprio mercado de trabalho ressente-se de algumas falhas na nossa formação. E aí, essas falhas na formação acabam por ser até fáceis de resolver porque são competências transversais, ou seja, eu que estudo ciências farmacêuticas, tenho a certeza que se eu chegar, por exemplo, se eu chegar para trabalhar numa indústria farmacêutica, ninguém me vai dizer que o curso que eu tirei não teve qualidade para eu saber a fórmula química do paracetamol ou como fazer um xarope. Portanto, isso aí certamente que as instituições têm qualidade, mas talvez notem uma falha em mim, por exemplo, se eu não tive o cuidado de, durante o curso, fazer outras coisas, se calhar eu não aprendi como é que se trabalha em equipa, não aprendi a selecionar informação online, não aprendi a falar em público, e isso tudo são competências muito importantes. O Fórum Económico Mundial dizia que neste momento, das três competências mais valorizadas pelas empresas, são a criatividade, o espírito crítico e o empreendedorismo, ou o espírito empreendedor. E isso são coisas que, de facto, ainda não se ensinam
nas instituições. E aí há uma falha clara no que é o ensino. Em termos práticos, em termos científicos, em termos técnicos, acho que as formações são avaliadas pelo seu conteúdo e têm sido reconhecidas. Portanto, algumas são mesmo reconhecidas internacionalmente. Agora, no modo geral, falta esta componente que é muito valorizada pelo mercado de trabalho, mas que ainda não é dada pelas instituições. Muito bem. Passava já para a última pergunta que tinha para fazer e deixava já um apelo às pessoas que nos estão a ver para lançarem as suas questões, se as tiverem, porque a seguir dessa questão vamos passar para essa parte. Um relatório da OCDE, publicado em 2018, que de nome, isto em tradução livre, Elevador Social, como promover a mobilidade social, aponta que em Portugal ainda leva 5 gerações a uma pessoa que nasce de uma família de rendimento reduzido a chegar ao rendimento médio nessa sociedade. Sendo o ensino superior dos principais motores do dito elevador social, a teu ver, o que é que pesa mais nesta realidade? É como falamos, o facto de existir ainda imensos entraves para pessoas com dificuldades financeiras à entrada do ensino superior? Ou é essa lacuna na qualidade do ensino que apontavas agora? Eu acho que será um conjunto grande de fatores. O primeiro, o facto de haver pessoas que não acedem ao ensino superior, nunca, aí está destruído o conceito de elevador, porque se tu nem sequer consegues entrar nele, nunca vais usá-lo. Portanto, isso aí é o primeiro e talvez o maior entrave a que alguma vez esse conceito de elevador social, que é muito associado ao ensino superior e bem, se, se verifique. Portanto, isso deve ser a primeira preocupação, que é nós devemos garantir o acesso ao ensino superior a todas as pessoas quanto o queiram. Um, Seja de que forma seja. Portanto, isso aí é imprescindível. Depois poderá haver uma série de fatores, ou seja, acho que a crise económica e a baixa de salários que houve nos últimos anos, que tem vindo a ser revertida, também poderá ter contribuído para isso, porque lá está, o que é o elevador social é avaliado pela média de rendimentos, e neste momento ter uma licenciatura em termos de diferença entre quem não tem e quem tem já não compensa tanto como compensava há uns anos atrás. Eventualmente, ter um mestrado já compensa mais. Claro que isso também poderá vir pela massificação de licenciaturas, que é um aspecto positivo, portanto, isto poderá ser um dano colateral. Um, Também tivemos muito, por exemplo, o que é a fuga de cérebros para fora, ou seja, há muita gente que é altamente qualificada que sai de Portugal porque tem melhores condições lá fora. Portanto, e também não vale a pena nós estarmos a incentivar as pessoas que investam na sua formação, que percam tempo a estudar, que gastem dinheiro a estudar, que as suas famílias investam e depois, quando saem para o mercado de trabalho, não há o retorno por parte dos empregadores. Portanto, também é preciso investir numa política de contratação de mão de obra altamente qualificada. Isto aqui será também atingido por uma forte sinergia entre o que é o mercado de trabalho e as instituições de ensino superior, as empresas. Portanto, o número de doutorados em Portugal continua a ser baixo, temos que aumentar mesmo os doutoramentos em contexto de empresa. Portanto, acho que isto tudo reflete-se no final, diria eu, no que é uma falta de investimento no ensino superior, que é claro, ou seja, as instituições estão em subfinanciamento crónico há uma série de anos, portanto, nós não conseguimos fazer ovos sem omelete. Portanto, eu não posso chegar à beira de uma instituição de ensino superior enquanto governante e dizer, meus amigos, quero que me tracem uma estratégia de desenvolvimento a 10 anos, mas não vos vou dar dinheiro para isso. Portanto, acaba por ser um discurso um bocadinho antagónico. E se nós queremos que as instituições de ensino superior tenham este papel de motor da sociedade e de evoluir e de aumentar o conhecimento, porque uma sociedade que produza conhecimento, ou seja, pode fazer uma economia independente. Se nós virmos, as economias mais independentes do mundo são aquelas que têm uma componente científica extremamente forte, que têm um número de patentes muito grande e que conseguem exportar conhecimento. Enquanto Portugal for uma economia que depende em grande parte do retalho, do comércio, portanto, é extremamente difícil que nós consigamos tornar-nos mais independentes. E aqui o ensino superior será essencial, indispensável para nós começarmos a fazer esse caminho. Bem, acho que deixaste claro essa primeira. Passava agora para as questões. Acho que Uhum. vi aqui uma
que pode ser interessante, tendo em conta a primeira parte da nossa conversa. Feita pela Marta Sousa Moreira, achas então que devia haver cadeiras comuns a todos os cursos que ensinassem essas competências? Portanto, estas competências que tu falavas, que depois do mercado de trabalho se notavam insuficientes. Sim, as cadeiras podem não ser comuns a todos os cursos, mas devem ser competências. Quando se fala em competências transversais, são os soft skills, também podem ser essas. E acho que sim, acho que devem haver. Aliás, a Universidade do Porto já começou esse trajeto, em que, se não estou em erro, três ECTS de cada curso vão ser reservados para essas soft skills. Portanto, é um passo pequenino, mas que é muito bem visto. Portanto, acho que sim, acho que isso deve começar a ser contemplado nos cursos. Aliás, há um termo que é a flexibilização de currículos. Portanto, e o que é que isto quer dizer? Eu seria um adepto muito forte, e sou um adepto muito forte de que nos ciclos de estudos acha de facto um tronco comum, um tronco comum do que são as cadeiras, pá, e depois o resto dos créditos és tu que escolhes, és tu que fazes o teu curso à medida, portanto, ou seja, as tão chamadas cadeiras opcionais, que são muito úteis para que no final do curso nós não ouçamos a típica frase que, olha, no teu ano vão sair mais 150 como tu com o mesmo canudo. Se nós começamos a conseguir introduzir esta aos currículos, acho que é muito positivo. Muito bem. Ahm, Acho que há falta de perguntas, aproveitava para te colocar uma minha. Uhum, Nós já claro. ouvimos falar dessa flexibilização há já algum tempo, pelo menos acho que antes de entrar na universidade já ouvia. O que é que ainda impede que isso seja uma realidade? Que isso aconteça de facto? Acho que aqui o que falta mesmo é a vontade de quem faz, ou seja, hum, porque nós vimos que é possível fazer porque está a acontecer. Agora, este tipo de competências acaba por ser desvalorizado por diversas vezes, e quando é desvalorizado não vai haver vontade para introduzir nos currículos. E quando há vontade é introduzido, e foi o que aconteceu. Portanto, falta mesmo perceber, a partir do momento em que se percebe que é importante, vai acontecendo. Falta é perceber que é importante. E isto vem de algum conservadorismo que possa existir nas instituições em Portugal, que não é só nos ensinos superiores, mas que vai sendo esbatido ao longo do tempo, que é como se costuma dizer, água mole em pedra dura, tanto até que fura. Portanto, se nós continuamos a insistir nisto, eventualmente vai acontecer. Acho que eu aproveitava essa tua saída para terminar esta conversa e agradecer-te mais uma vez por ter estado agora connosco. Não, eu que Eh, agradeço o convite. foi de certeza esclarecedor. Aproveito só para relembrar que na próxima segunda-feira temos mais um direto no âmbito da Ardoas de Treta e naturalmente contamos com todos vocês. Obrigado e até lá. Obrigado. Deus, boa noite. Obrigado. Boa noite.